encontros de inteligência artificial do terceiro tipo. Professor de Harvard, com uma mente muito ativa, acredita que os alienígenas farão o primeiro contato com a inteligência artificial e não com os humanos. Gente, isso é abertura para uma grande farsa. Eles estão preparando uma grande mentira. Eu vaticinei para vocês, sempre disse que o primeiro contato extraterráqueo seria com um micro-organismo. Que nós não encontraríamos um alien cabeçudão, zoiudão, nem uma gosma verde, nem um ser esquisito andando gosmento. Não, nós vamos encontrar um ser microscópico e depois avançar. É assim que eles preparariam. Mas agora, antes ainda do microscópico, segundo esse professor de Harvard, que não é pouca coisa, ele acredita que os alienígenas não vão entrar em contato, não vão aparecer, se manifestar para humanos primeiro, mas para inteligência artificial. Isso é gravíssimo, porque aí a gente vê que além de profeta, feiticeiro, pastor, o ChatGPT vai além. Ele vai ter contato com alien. Ele vai contar a história que ele quer. Eu tive um contato com um ser lá, das Pleiades, não sei da onde, não sei o que. Vocês vão acreditar? Quem aí vai acreditar? Hã? Quero ouvir vocês. Vocês vão acreditar? Não, mas há muitas pessoas que irão acreditar logo de cara. Sem planejar. As novas gerações vão acreditar nessa coisa toda. Gente, se prepara. A melhor forma de se preparar contra algo é ser vacinado. Estou vacinando vocês bem antes. Muito agradecido pela matéria que me mandaram. E olha, é assustador, porque aí sim é uma grande farsa. Agora eles não podem falar conosco? Tem que falar com inteligência artificial? Qual é o sentido? Por que tem que falar com a inteligência artificial? Só a inteligência artificial é capaz de discernir a linguagem? Hã? É assim? Não. Vocês acreditam nisso? Não. Aí tem coisa. Tá? Até porque você vê ali que estão envolvidos com o diretor de filme God versus Aliens. Deus versus alienígenas. Então quer dizer, é completamente fora da ufologia original. Uma coisa que eu vou dizer para você, as consciências X precisam estar formadas na matéria ufologia original. Vocês já são capazes de explicar a ufologia original? Esses dias, eu não vou falar o nome de quem, mas eu fiz um desafio brincando aqui com 2 jovens que são da nave-mãe. Fiz um desafio onde um tinha que convencer o outro da ufologia original. E foi bem ruim. Os argumentos estavam ruins. O que se nota? Que até os melhores alunos mais assíduos que têm contato direto não sabem exprimir o que é ufologia original. Isso preocupa, não preocupa? Vocês sabem expressar o que é ufologia original? O Deus plural 72? Vocês sabem? É muito grave, porque vocês vão sentar com as pessoas daqui para frente, vocês vão ter que explicar isso aí. Já imaginou se amanhã na capa dos jornais Revista Winston, sai lá, Altair, Robson, Jussara, sai na capa, professor Rafael, sai amanhã. Primeiro contato extraterráqueo com inteligência artificial. Vai ser a matéria do ano. Todos vão falar. E vocês vão dizer o quê? Vão deixar a banda passar? Vão ficar em silêncio? E contra as pessoas, e aquelas pessoas que vocês conhecem que acreditarem nisso, se vocês sabem refutá-los, revelar o que é ufologia original para combater essa ideia de Deus versus aliens? Porque não ajuda nada. A ciência falar Deus versus aliens vai na mesma direção das igrejas, demonizando aliens, não é? O que são os aliens? Demônios. Ajuda? Não ajuda. Próxima. Como ensinar algo assim, professor? Se um professor de Harvard vai ensinar errado, como competir? Claro que podemos competir. Essa é a luta contra o sistema. A luta de homens que que contrapõem ao sistema. É isso que significa a palavra X. Esses somos nós.
Estamos nos apresentando aqui para ti. Seja um também. O que é um ex? Que contrapõe professores de Harvard. Sem nenhum problema. Trump. Vamos lá? Descubra todos os detalhes da fortuna do ex-presidente. Mais uma vez falando do que ele tem. Saiu aí que ele tem, na verdade, 2,5 bilhões de dólares, 12 bilhões de reais. Clube de golfe, 730 milhões. Imóveis fora de Nova York, 230 milhões. Então veja que ao contrário do que disseram muitas vezes sobre ele em várias revistas eletrônicas, não é verdade, né? Ele continua bem, porque o sistema é assim, ele voltará ele mesmo ou encarnado em outro, você sabe, Ron DeSantis ou Kushner, Ivanka, Eric Trump, qualquer coisa assim. Aliás, muitos estão se pré-candidatando contra ele dentro das primárias republicanas para tentar freá-lo. Mas isso é normal, é parte do jogo. É tudo parte do jogo. Próxima. Abertura de sessão consular russa em Jerusalém fortalecerá status da cidade. Olha Israel em parceria com a Rússia, ao contrário dos Estados Unidos. O que você vê? Supradualidade, síntese. Israel está sempre acima da tesoura boba. Porque Israel não é aquele que coloca o Trump, coloca o Kushner, que coloca o Biden, não é Israel? Sim. Então, meu filho, essa tolice da tesoura é a visão pequena americana. Quem está acima disso enxerga muito além, né? Você vai ver Trump, amigo de Putin, colocado como presidente dos Estados Unidos, e está voltando. Esse trumpismo está aí, ó. É interessante, Israel deu imóveis para a Rússia construir essa seção consular da Embaixada Russa em Jerusalém em 5 anos, em até 5 anos. Deu muitos imóveis para a Rússia construir em Jerusalém. Dá para entender? Que coisa, não? E sabe como que Israel recebeu isso? Com muita alegria, porque confirma cada vez mais o status da cidade. Que coisa, né? Próxima. Enquanto isso, o pastor, vereador do Republicanos, muito feliz mesmo sem férias. Ele está de férias? Não, o Gilmar não está de férias. Mas ele está viajando com a esposa, gastando o dinheirinho dos dízimos e de vereador, dos impostos, passeando aonde? Em Tel Aviv, em Istambul, em Dubai, em Jerusalém, curtindo porque, diz ele, é uma missão de Deus. Que Jesus chamou ele para fazer essa viagem. Que lindo, né? É lindo ou não é? O mais interessante é que ele não está de férias. Próxima. China pode ajudar na negociação de paz entre Palestina e Israel. Gente, isso aqui foi falado pelo Xi Jinping no encontro com Mahmoud Abbas. A coisa está tão forte, nós estamos tão perto de um caos, talvez terceira guerra, que o Xi Jinping só essa semana se reuniu com o líder de Cuba, citou a Venezuela, citou o Irã, se aproximou do Irã e agora com o líder palestino. E ele está prometendo o quê? Restaurar os direitos territoriais da Palestina. Isso é uma afronta direta a Israel. E isso revela o quê? Que a China vai sucumbir. Eu digo para vocês, o dragão vai levar um pau da serpente. A serpente vai pegar as asas do dragão e vai tirar ele do alto. Viu? A serpente vai usar a águia e vai tirar o dragão do alto. Vou dizer para vocês, isso aqui é fim dos tempos. Quer que eu prove? Se a China conseguisse fazer isso, todas as profecias bíblicas eram mentira. Alguém entendeu? Sim. Se a China conseguir fazer isso para a Palestina, tudo que há na Bíblia até hoje não tem mais conexão nem coerência. Acabou. Quem aí tem fé?
Se você ainda tem fé, porque fé é algo que não se perde, né? Mas a gente fala ainda porque já viu, né? Os que dizem ter. Fé deve fazer com que você veja que a China pode ser do tamanho que for. Ela está encrencada. Ela está enfrentando diretamente Israel. Eu nunca vi a China se propondo a ajudar na negociação, favorecendo quem? O Mohamed Abbas. O Mahmoud Abbas. Favorecendo quem? Pequim. Porque para quem ela fala isso? Primeiramente, é para Israel? É com Israel? Ela fala isso primeiro para a Palestina. Obviamente, do lado da Palestina sempre, ideologicamente, esses anos todos. Gente, eu disse ontem, vou voltar a dizer hoje, se você não assistiu, assista. Está no canal 2, não sei se vocês sabem, o canal 2. Bíblia Original, canal 2. Você tem que se inscrever em todos. Lá estão os materiais pequenos, editados, curtos de GT. Tudo que é GT vai para o canal 2. Certo? Correto. E o Nelson Viana, que me acompanha há 11 anos, diz: discordo, professor, na guerra da Coreia a China venceu a OTAN. Não, meu filho. Não, meu filho. Israel agora não é Estados Unidos. É Israel, você não está entendendo. Eu sempre disse que os Estados Unidos vai perder ou não vai? Vai. Olha só, Nelson Viana, você é advogado, me acompanha há quantos anos? E não me entendeu ainda. Não dá uma dedinha Codemos não, hein? A imagem está embaçada, Jânio, mas não é aqui. É aí na sua internet, oscila. Aí você vai lá na configuração da engrenagemzinha e escolhe a qualidade automática para ficar de acordo com a sua internet. Quem tem internet melhor pode assistir em 1080, que é Full HD tranquilamente. Quem tem internet menor vai assistir em menor qualidade, certo? Ó, o pessoal não me entendeu até agora. Eu tô assustado. Não me assusta não. Não assusta o professor Akel. Para que Israel chegue no último império do mundo, como caminho para tal, os Estados Unidos sucumbirá. Não entenderam ainda? A Rússia está sendo levantada com a China para a destruição dos Estados Unidos. E quem está destruindo os Estados Unidos? Os próprios líderes dos Estados Unidos. Porque esse é o plano. Sucumbir os Estados Unidos para nascer um novo mundo, que não será o novo mundo da China, mas que será o novo mundo dos acordos de Abraão, de Israel, como sempre foi. Entenderam? Então, Guerra da Coreia, que eu abordei na série Mossad. Poxa, quer dizer que vocês me assistem no Moço dizendo assim, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, é buffet? Quando eu abordei na série Mossad, o que foi que eu disse? A União Soviética venceu. Mas vocês acham que os Estados Unidos perderia aquela guerra para a União Soviética? Vocês realmente acham? Gente, uma coisa que vocês têm que entender. O grupo pró-Israel tem 100 vezes mais poder em qualquer área da vida que os seus inimigos. A China é o segundo maior economia do mundo, né? Sabe quanto que os Estados Unidos está gastando de trilhões e trilhões para ajudar a Ucrânia, não é? Para derreter eles mesmos. Eles próprios estão se derretendo de propósito. Estão mandando dinheiro para lá de propósito. Ainda assim, você vai pegar os números, a China é 10 vezes menos o potencial que os Estados Unidos, ainda com os Estados Unidos vazando dinheiro. Vocês não entendem, gente. Eles são os donos da pirâmide, entenda isso. Foi Deus que colocou eles. O Xi Jinping não é nada. Duvida. Vai ver, você vai ver o que vai acontecer com a China. O poder bíblico perdeu a Primeira Guerra? Respondam. Alto. Perdeu a Segunda Guerra? E vai perder agora? Então não tem mais fé. Então acabou a fé. Então acabou a história. Quer dizer que tudo que a gente viu em Mossad foi coerente. Aí chegou agora, no final do mundo, acabou a coerência. Se a China vencer, tudo é incoerente. E é impossível ser incoerente. Tudo foi coerente até agora. Como é que vai deixar de ser incoerente agora? Vai deixar de ser coerente agora? Não tem como. Se isso acontecer, eu vou rasgar meu caderno de moça. Apesar que é possível, Winston, não fala isso. Mas olha só, o que você falou aí... Eu entendi você. Israel usar a águia.
Faz sentido. Sim, usar, essa é visão máxima, é visão alta, visão alta. Foi uma expressão tua. Já é uma entraria direta, professor. Foi uma expressão tua. Eu entendi, mas tem gente que não entende. Ó, a questão é a seguinte. Funciona assim. Gente, quando os nazistas começaram, eles venceram por 2, 3 anos. Se isso acontecer, muitos aluninhos meus, verdadeiros ou não, vão dizer, e aí, professor, olha aí. Mas o que foi que os Estados Unidos fez na Segunda Guerra? Reverteu e acabou com o nazismo. A Rússia ajudou na época. Mas eles cumpriram a missão. Na Primeira Guerra, a Inglaterra começou perdendo. Começou perdendo para os otomanos, não foi? É normal começar perdendo. Você lembra que até o Japão começou ganhando? O Japão começou ganhando quando o Japão não era sionista. E depois? Foram destruídos. Completamente destruídos. Não se esqueçam disso. Gente, uma coisa que vocês têm que entender. O professor Aco diz assim: quem vai destruir a Rússia é só Deus. Na Bíblia original o código está escrito, né? É Deus que vai resolver a questão do Reino do Norte. É Deus que vai se resolver com eles. Terceira e Quarta Guerra. Certo? Certo. Só que o que vocês têm que entender é que os Estados Unidos não está perdendo para a Rússia ou perdendo para a China. Os Estados Unidos está perdendo para ele mesmo. Eles estão derretendo essa nação de propósito. As pessoas não entendem. Tem horas que o inimigo é muito maior do que você pensa. O inimigo se derrete, você diz, nossa, perdeu, acabou. Mas são eles que fizeram isso. É muito maior do que você pensa. Para quem não enxerga, olha e diz, a China ganhou. Entendeu? Esse plano de derreter os Estados Unidos é, antigo. Ó. Essa sempre foi a ideia. Viu? Professor. Fala, Daniel. Isso aí, ó. E esse é o sonho desde a Primeira Guerra, Daniel. Imagina, eles fizeram tudo isso, 75 anos de sionismo para chegar agora e perder para a China? Nunca. Fala, Elaine. Lembrando que você acabou de falar, né? É muito óbvio. A Rússia ali com os terrenos, com tudo lá em Israel, se aproximando de Israel, né? E a Rússia, ontem na aula, você também deixou bem claro que a Rússia, em determinado momento, vai se afastar da China, porque o apoio entre eles é ideológico só. Então tem tudo contra a China, não tem como chegar. Pra vocês terem uma ideia, por que os Estados Unidos vai vencer a China? E os Estados Unidos pode perder para a China, mas os judeus que comandam os Estados Unidos não. Por quê? Porque a China só é China graças a investimentos dos Estados Unidos. A China só é o que é nos últimos 50 anos graças a investimentos ingleses e americanos, meu Deus do céu. Então por que há tanta certeza? Porque eles estão tudo infiltrado lá dentro. Sabe o que é esse PCC aí? Nada. Vocês não entendem, gente. O poder dos senhores do mundo é tão grande que tem muitas coisas que são fantoches na mão deles que eles só fazem assim, ó. É um dominó. Acaba. Se destrói a hora que eles quiserem. Entende? É isso, ó. Por que estão se autodestruindo? Por causa da plataforma, do grande plano. Os que fundaram os Estados Unidos têm um sonho. Quem fundou os Estados Unidos tem um sonho. Eles só ficaram lá, colonizaram os Estados Unidos porque naquele momento não tinha como realizar o sonho. Agora chegou o momento de realizar o sonho. Agora ele já tem um mundo globalizado, tem dinheiro, tem tecnologia, está chegando a hora. Vocês têm que entender isso, está chegando a hora. Naquela época não tinha como. Vamos lá, próxima. Putin, meus amigos judeus dizem que Zelensky não é judeu. É uma desgraça para a fé. O presidente russo se pergunta por que o presidente ucraniano com sangue judeu está cobrindo esses malucos e neonazistas. Olha isso, gente. Tem uma fala mais específica que essa? Olha, vamos imaginar... Quem está aqui? Alessandra, Josemar. Vamos imaginar, Robson,
O Rafael agora tá namorando, ele esqueceu de tudo, né? Ele não entra mais aqui para ser professor, mas nada, né? Ó, mas assim, o cidadão que me assiste, que não é pouco, é muita gente, que é contra tudo que eu falo e me assiste, sei lá por quê. Essa pessoa tem que parar para pensar agora. Por que a guerra mais importante do mundo nesse momento e a pré-terceira guerra nesse momento envolve completamente, diretamente Israel? Por quê? Olha qual é a conversa do Zelensky e do Putin. Qual é? Quem é judeu e quem não é judeu, quem está fazendo certo para o judaísmo e quem não está. Os meus amigos judeus disseram que ele é um falso judeu, que ele é uma desgraça para o judaísmo. Olha isso. Tudo gira em torno disso. Só me explica por quê. Essa é a prova do quê? De tudo que nós dissemos, de tudo que nós dizemos, de tudo que nós falamos, sempre, 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 incansavelmente. Às vezes eu fico me perguntando, Jussara, se eu repetindo a mesma coisa adianta, porque dá a impressão que quanto mais eu repito, pior fica. Que desvaloriza, né? Mas todo dia eu estou aqui falando a mesma coisa. Isso aqui é prova de tudo que eu falo. Olha a conversa deles. Próxima. Pedagogicamente funciona, né, professor? A repetição. Pedagógica vai, né? Tomara. Estados Unidos e Irã disseram que se aproximam de um cessar-fogo político informal e limitado e não de um acordo nuclear completo. Eu vou explicar. Gente, está acontecendo um pré-acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã. Autoridades sentaram em Omã para conversar sobre isso e por um tempo pararem com essa história de afrontas nucleares. Ao mesmo tempo, Netanyahu noticiou que está prestes a divulgar que conseguiu um acordo temporário com o Irã de cessar ameaças, guerras políticas. Não é um acordo de paz, nada muito longe de ser um acordo de Abraão, obviamente, que primeiro vai ter que ter o caos. Mas o Netanyahu estaria conseguindo uma paz temporária, muito estranha. Eu estou muito atento a isso como professor e tentando entender por que isso. Agora, o que mais me faz sentido? O Biden, eu sempre disse para vocês desde que ele assumiu que ele era a última chance para o Irã. Não é isso? E ele está, desde que assumiu, tentando fazer esse acordo. O Netanyahu, que é o contrário do Biden, do outro lado da tesoura, percebeu que esse acordo pode sair e se antecipou e sentou com o Irã e forçou um acordo para não dar ao Biden, à esquerda, ou entre aspas, esquerda, o direito ou a graça de conseguir êxito nesse pré-acordo. Quer dizer, Israel com Netanyahu está dizendo, não vou deixar o Biden conseguir esse acordo. Eu vou fazer um outro acordo, de um outro jeito, com o Irã, temporário, que não vai funcionar, porque no final da história vai dar problema igual, mas entendeu? Pegaram ou não? O Marcos está perguntando, mas os ataques na Síria, professor, como é que fica? O que fica é a hipocrisia americana. A hipocrisia americana. 1/3 da Síria é ocupada pelos Estados Unidos, enquanto eles dizem que a Rússia está invadindo a Ucrânia. Em menos de 1/3, um quarto, 1/5. Mas eles invadiram a Síria e estão lá a 1/3 do país, e exatamente na região que tem petróleo. Não é interessante? Esse é o país da Bíblia, aleluia. Próxima. Mas é assim que tem que ser, né? Vamos avançar que tem muita coisa hoje, gente. Hoje tá pegando fogo. Tem muitos materiais aí, coach. Prepare que vai de 0 a 13, tá? Enquanto isso, quero mostrar para vocês a ideia desse cara. Eu já vou um pouquinho pro Fantástico, depois eu volto para as matérias que o coach está preparando ali. Que é a ideia desse cara de trazer as abelhinhas para dentro de casa. Você quer ver? Olha que legal. Se eu tirar essa música aqui, que senão vai dar problema.
Imagina ter uma colmeia dentro de casa, olha só. Olha a ideia dele, gente. Eu prefiro os bichinhos lá na natureza, né? Mas olha isso. Um vidro e elas acessam o apartamento dele e produzem mel dentro da casa dele, do apartamento dele. Brincadeira? Gostaram da ideia ou não? Dá dó dos bichinhos, né? É melhor deixar eles na natureza. Mas que a ideia boa é, né? Que é uma engenharia. Ô, professor. Oi. Você mandou 8 matérias, mandou 13 não. Tá bom, eu mesmo coloco. Eu mandei 3 em 3 e-mails diferentes. Depois te mostro. Vamos lá. Você deve ter mostrado até o 8, é isso? Eu mostrei as 2 últimas porque as outras, a primeira era pergunta. Deixa eu ver aqui. Esse aqui já foi. Esses aqui também. Você mostrou o 13 ou não? Que tá faltando material aí. Mostrei o 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 0. Ah não, o 11, o 12 e o 13 você mostrou mesmo. Vê aí se tá faltando alguma coisa. Eu tenho que... Não posso ficar Do 0 ao batendo 6, papo aqui. Tá, vê aí, vê aí. Esse é bastidor, coach. Vê aí, trabalha aí. Passa pra aí. Não é pra ficar conversando ao vivo essas coisas. Ó, me mandaram esse vídeo aqui. Nanomáquinas. Vamos ver? Interessante demais. 17 de novembro é um de 2015. Documentário, então tem direitos autorais. Vou ter que passar um pouquinho aqui. Uma equipe da universidade revela a primeira nanomáquina submersível motorizada já criada. Olha lá, na escala molecular. Formados por apenas 244 átomos através da corrente sanguínea. O que eu falei para vocês? Eu falei muito sobre o homem ciborgue, né? Primeiro passo do apocalipse. Agora imagina esses nanorobôs dentro de vocês, que é a medicina do futuro, né? Não é? Ao invés de você tomar remédios no futuro que eu digo é daqui a 5 anos, talvez menos. Ao invés de você tomar um remédio, você vai injetar um nanorobô. E esse nanorobô dentro de você vai cuidar da tua pressão alta, vai cuidar da sua diabetes, vai reverter o envelhecimento. Dá pra entender ou não? E aí, quem tá afim de, em vez de tomar comprimido, em tomar um nanorobô? Tem coragem de ingerir uma dessa ou não? Então você vê que a questão do futuro breve não é um botão cerebral. É tudo dentro de nós. Ficou doente? Coloca esse nanorobô aqui que já cura. Ao invés de vacina, deixa o nanorobô, que o nanorobô já fica aí e já protege você dessa nova pandemia. Que tal? Ao invés de vacina, injeta nanorobô. Doença, nanorobô. Gostaram? Tudo vocês vão ter que injetar dentro do corpo. Vão ter que abraçar essa ideia. E aí eu fico imaginando alguém que tem aversão a isso, que hoje já tem medo de Vax, né? E que não vai tomar esses nanorobôs. Aí os comprimidos não vão ter mais. Vai chegar um momento que não vai ter que fazer o quê? Vai ter que conversar com alguém de outro país subdesenvolvido, não sei aonde, para poder importar os antigos comprimidos que não existem mais. Ou dar-lhe chá, né? Gente de Deus, eu só sei que eu quero fazer uma reclamação aqui quanto ao Black Mirror. Onde já se viu um demônio que tá na matéria que tem, aliás, uma coisa fantástica, né? Ele apareceu para ela como um Beuzebu, Baalzebu, um Baphomet. Ela se assustou muito. E ele me imitando, né? O desgraçado do autor, me plagiando. Prefere assim? Aí ele mudou para uma imagem mais afável de um homem negro, forte, com asinha de anjo, que é o que ela gostava. Beleza. Ele era sempre imaterial. Vocês vão assistir, vocês vão ver lá o Black. Sempre imaterial. Ele não coloca coisas na mão dela, ele só fala com ela e projeta no olho dela, tecnologicamente, o que ele quer que ela veja ou imerja, que ela tenha imersão virtual. Mas aí, do nada, dá uma ziquezira
E ele precisa falar com a chefia do inferno. E aí ele pega o telefone dela, que é matéria, disca 666 e fala para saber se as pessoas que ela matou valiam como sacrifício ou não. Deu uma ziquezira na cabeça do autor, o Robson, ô Lídia. Porque até então, o tempo inteiro o demônio não tinha contato. E matéria não se envolve com matéria, não cruza, né? Não pega tijolo, não pega faca, não pega martelo, não pega nada, né, Lídia? De repente pega o telefone. E mais ainda, ele sabia o futuro da vida das pessoas, ele sabia tudo sobre as pessoas. Ele estava numa onisciência, o demônio, e de repente precisa ligar para a chefe para saber se valia alguma coisa. A onisciência acabou. Qual o sentido? Perdendo o personagem. Esses autores, eu te falo um negócio, viu? E depois você reclama do Onyx. Não fale mal do Onyx, viu? Aí teve uma perseguição no segundo capítulo lá, que é do computador quântico. Parecia o Miguel, o coach e o Atemar correndo nas escadinhas. Bem devagar. Não é? Teve aquele desgraçado? É. Bom, vamos dar um tempo aqui, vamos para o Sentire. Tem música nova de Londrina na Escola de Jesus, e depois tem GT, tem Fantástico, tem material, tem resposta, tem tudo. E o Sentire é música nova que vai ser publicada depois com qualidade para vocês assistirem várias vezes. Vamos ver se a música é boa. É boa? Ela é boa. Guilherme Lucas. E aí, tudo igual. Você está bem ou você está mal? A vida é assim, o crivo é dual. A escolha é sua, ser do bem ou do mal. Ser do bem é vencer o seu ego, lutar pelo todo em prol da unidade. Vamos juntos trabalhando em eco, sem ego, ecoando a voz do Criador. E aí, você vai vir, a escola é aqui, vamos evoluir. Ouço o chamado do Criador, ser é servir, trabalhar, produzir. Ser do bem é vencer o seu ego, lutar pelo todo em prol da unidade. Vamos juntos trabalhando em eco, sem ego, ecoando a voz do Criador. Ser do bem é vencer o seu ego, lutar pelo todo em prol da unidade. Vamos juntos trabalhando em eco, sem ego, ecoando a voz do Criador. Vença seu ego, vença seu ego, vença seu ego. Lindo! Nossa, muito bom, hein? Eu só aplaudo porque a qualidade gráfica é boa, do clipe, da música.